Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou eu, Fernando, com mais uma meditação do Evangelho do dia de hoje. Nesta sexta-feira, o Senhor está preparando para nós o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. E antes de já partilhar essa palavra, de meditar nesse Evangelho de hoje, gostaria de pedir a você que possa mesmo abrir o seu coração, pois a palavra ela vai ser como uma semente lançada. E devemos sim estar com o nosso coração aberto, preparado, com a terra boa, para receber a semente, para que a semente ela possa brotar, crescer e dar bons frutos. Então te peço também, pela intercessão de nossa Mãe Aparecida, que ela interceda por cada um de nós. Amém? Então vamos iniciar em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares e em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que disserte nas escuras será dito à luz, e o que falaste ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhas medo daquele que mata um corpo e depois disto nada mais pode fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer, e temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar ao inferno. Sim, eu vos digo, temei a este. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, e, entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois, mais valor, não tem mais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nesse Evangelho de hoje, se juntam ali uma grande multidão. Milhares de pessoas. Para quê? Para ouvir Jesus. Ouvir as suas pregações. E tinha tanta gente, como a palavra mesmo diz, que uns passavam por cima dos outros. Uns atropelavam os outros. E Jesus chamou os discípulos a um canto e começou a dizer para eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus, eles falavam, anunciavam, ensinavam, mas não faziam aquilo que ensinava, aquilo que pedia para os outros fazerem. Eles mesmos não faziam. Eles continuavam a sua vidinha, mas queriam que os outros fizessem. E Jesus ele estava preparando soldados. Estava preparando um grande exército. A começar com os 12 apóstolos. Onde Jesus diz: guardai-vos, não façais como os fariseus, mas prega aquilo que você está vivendo. E é por isso que Jesus ensinou pessoalmente a cada um deles. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos enchemos de Deus, mais fazemos o quê? A vontade dele. Porque estamos com o coração cheio de Deus. Não estamos com o coração cheio de nós mesmos e nem das coisas do mundo. Jesus ainda alerta a cada um deles:
não temais com as perseguições, não temais com as pessoas, com as dificuldades, com as preocupações, mas temeis a Deus. Aquele que pode dar a vida, mas também aquele que pode tirá-la. E é por isso que Jesus fala, venha até mim, eu lhe darei tudo o que precisas, eu te conduzirei, eu te ensinarei o caminho certo, a verdade que precisa ser pregada, a verdade que precisa ser anunciada e principalmente a verdade que precisa ser vivida. Porque aquele que é serva do Senhor, ele precisa viver a verdade, não somente dizer a verdade, proclamar a verdade, mas principalmente vivê-la, para que seja testemunho dessa verdade que eu e você estamos o quê? Anunciando. E Jesus fala lá no versículo 6, não vende 5 pardais por 2 asas, e entretanto nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temas. Muitas das vezes, amados irmãos e irmãs, como alguns evangelhos atrás, nos preocupamos tanto com as coisas materiais, tanto com nós mesmos, que muitas das vezes esquecemos que Deus está no controle de tudo. Que Deus nos ama, que Deus está conosco, que Ele fala que nós valemos muito mais do que aqueles 5 pardais que aqui está comparando. E todo o fio da nossa cabeça são inúmeros, mas o Senhor sabe quanto tem em cada um de nós. Então, Deus, ele se preocupa comigo e com você. Deus se preocupa com o Brasil, se preocupa com o mundo. Não importa o que hoje estamos passando, Deus se preocupa com cada um de nós. Acontece algumas dificuldades, algumas coisas ruins, acontece, Deus permite. Mas não é por falta de conhecimento. Não é por falta de alerta. Porque a própria palavra, ela nos ensina, ela nos alerta, e ela mostra o que é certo e o que é errado. Então, se eu e você escolhemos o caminho errado, não é por falta de conhecimento, não é por falta de alerta, não é por falta da luz, se nós escolhemos as trevas. Então, façais diferente. Não façais, eu volto a dizer, como os fariseus, mas façais como os verdadeiros discípulos do Senhor. Aqueles que brilham a luz de Cristo. Aqueles que estão aqui para anunciar, para levar o amor de Deus àqueles que precisam, àqueles que não o conhecem, e vão o conhecer através do testemunho daqueles que estão falando em nome do Senhor. E não em nome do Fernando, de Cicrano, de Bertano, mas em nome de Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que hoje eu deixo para cada um de vocês nesse dia, nessa sexta-feira, onde Deus escolheu você para estar hoje germinando essa semente no seu coração da palavra para que ela possa brotar, crescer e dar bons frutos. Então, até a próxima, se Deus quiser. Que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. Amém?